A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 9, que traz por título Davi forjado pelo tempo. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 9 dos jovens, que traz por título Davi forjado pelo tempo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula vou deixar a dinâmica para que vocês possam aplicar com a sua turma. E caso você queira assistir a dinâmica separado, é só acessar o nosso outro canal chamado Descomplicando EBD. Preste atenção, a dinâmica está no final desta aula. Agora, se você gostar e quiser assistir a dinâmica separada, é só você acessar o nosso outro canal chamado Descomplicando EBD. Eita glória! E também, caso você queira a dinâmica digitada, é só acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando Teologia EBD. Vai aparecer nosso site, você clica no menu Jovens, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Agora, se quiser também, você pode iniciar a aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Se faz necessário sempre iniciar fazendo perguntas, principalmente do título da lição, para assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma relacionado à temática que será estudado. Aqui você pode perguntar: quem pode citar os maiores desafios na vida de Davi? Por quantas vezes Saul perseguiu a Davi tentando matá-lo? Por que Saul perseguia a Davi? Será que Davi em algum momento tentou prejudicar a vida de Saul? Faça as perguntas para levantar uma discussão e após faz também as aplicações. É muito importante, professor, você neste início iniciar e não ficar respondendo. Isso cabe a seus alunos e já segue a nossa dica. Mas dando seguimento, vejamos. Texto principal está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja só, esta lição vai estar trabalhando a temática do tempo de Deus, do tempo oportuno, o qual Deus age em nossa vida, em nosso ministério, na nossa família. Agora, esse tempo é segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. Como o próprio texto da lição já diz, há tempo determinado para todas as coisas e, entretanto, cabe a nós esperar o tempo de Deus. Vou te perguntar, e você está pronto, preparado para esperar o tempo de Deus? Será que o tempo de Deus será o seu tempo? Será que a vontade de Deus será a sua vontade? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos. Resumo da lição. Entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo, no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Um período essencial para o desenvolvimento das habilidades e do caráter necessários para a missão divina. O tempo de Deus permitiu que Davi estivesse pronto para assumir o trono de Israel. Se fôssemos perguntar aqui, quem gostaria de ter a mesma moral, a mesma comunhão, a mesma fé, a mesma autoridade que Davi
teve diante de Deus. E eu creio que todo mundo, eu quero ser igualmente Davi, mas grande foi a luta, grande foi a peleja para que Davi pudesse experimentar e receber todas as promessas de Deus. Aquilo que estava destinado por Deus para a vida dele se cumpriu, mas a luta foi grande. E hoje muitas pessoas querem ver, querem sentir, querem presenciar, querem ver o cumprimento de Deus na vida deles, mas na vida sofrem um pouquinho, na primeira perseguição, na primeira adversidade, na primeira crítica, já quer abandonar tudo, deixar de servir. Não faça isso não, seja igualmente Davi, que passou por muitas adversidades, mas no entanto não parou, não desistiu e continuou fazendo a vontade de Deus. Por causa disso, ele viu todas as promessas de Deus destinada para a sua vida se cumprir, mas a luta foi grande, assim também como pode estar sendo grande a luta na sua vida. É tanta batalha, é tanto levante, é tantas dificuldades, mas Deus está com você. O Deus que guardou, o Deus que protegeu Davi, vai estar te guardando também. E no final de tudo, você vai poder cantar o hino da vitória. Você crê? Receba essa palavra profética na sua vida e passe também para seus alunos. Em nome de Jesus. Vejamos. Leitura semanal, que é o nosso devocional. Veja só, sempre estou frisando aqui a necessidade que você tem e também seus alunos estarem fazendo o devocional, que é a leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá em nosso Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias eu posto a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda terça, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já aqui em nosso canal no YouTube, Descomplicando a Teologia, nós postamos toda terça-feira, às 9h05, o vídeo completo, vídeo aula com a dinâmica no final. Toda segunda-feira, às 9h05. Já lá em nosso outro canal, no Descomplicando a EBD, toda terça-feira, às 14h05, nós postamos o nosso vídeo de dinâmica separado. Aproveita a bênção, crente. Dando seguimento, texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4 a 8. Recomendo que se faça a leitura compartilhada com seus alunos. Introdução. Estamos diante de um fator muito importante para que tudo aconteça da melhor forma possível. O tempo é um dos melhores professores, porém precisamos entender as palavras por ele escolhida para nos ensinar. O Senhor escolheu e ungiu Davi para uma grande missão. Para tal, era necessário muito aprendizado nas mais diversas áreas da vida. Não foram momentos fáceis, mas o homem segundo o coração de Deus soube esperar e deixar ser moldado para cumprir os propósitos divinos. Veja só, a necessidade de saber esperar. Vou te perguntar, você tem paciência? Você gosta de esperar? Se Deus lhe fizesse uma promessa agora, quanto tempo você estaria disposto a esperar essa promessa se cumprir? Qual seria a sua atitude se esta promessa que Deus lhe fez não se cumprir em 24 horas? Qual seria a sua atitude? Não se cumprir em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos. Como você se comportaria? Acreditaria? Continuaria sendo fiel a Deus, mesmo a promessa feita por ele não se cumprindo em uma semana, um mês, um ano, em 10 anos? Qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua atitude? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Por quê, pastor? Porque a temática de hoje é exatamente isso. Saber esperar, sendo fiel a Deus, mesmo diante de algo que nós achamos que está demorado, não chega logo, parece que Deus esqueceu. São conversas que nós falamos constantemente diante do nosso pensamento humano. Está demorando muito, Deus não vai cumprir não, Deus se esqueceu, não foi Deus que falou, não foi Deus que mandou. Começamos a falar tais palavras, tais pensamentos que não condiz com o homem de Deus nem mulher de Deus.
precisamos vigiar. Esta é a temática da nossa lição. Saber esperar o tempo de Deus. Deus, ele pode fazer a promessa a quem ele quiser, mas também vai cumprir a promessa no tempo dele e não no seu tempo. Já vai anotando aí, viu? O tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. O tempo de Deus não vai ser no seu querer, e sim segundo a vontade dele. Por quê, pastor? Porque ele manda e você obedece. Ele é Senhor e você é servo. Eita glória! Ele é Deus e eu sou ser humano. Ele manda e obedeço. Já dizia a vovó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Dando seguimento, vejamos. Longos anos de espera e de preparo. Ungido na adolescência. Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência e era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido e amadurecido por ele. As tarefas por ele desempenhadas no campo eram complexas, muito distante das que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. Homem segundo o coração de Deus. No entanto, ali no campo com as ovelhas, ele já era aquele que é mencionado como o homem segundo o coração de Deus. Eu digo sempre que Deus ele sabe trabalhar e Deus escolhe quem ele quer. Aqui, por exemplo, é a história do grande rei Davi, mas, no entanto, vai iniciar esta história quando ainda ele era adolescente. Já tenho dito aqui, 14 a 16 anos, provavelmente. Nesse período é quando Samuel, sacerdote, juiz e profeta, vai até a casa do pai dele, Jessé, separar ungir para ser o novo rei de Israel, já que Saul, que era rei de Israel, tinha se desviado do propósito de Deus. Deus então manda o profeta ir na casa de Jessé ungir o futuro rei de Israel. E lá ele vai. Chegando lá, Jessé mostra 7 filhos. Mas, no entanto, destes 7, nenhum foi escolhido. Deus não escolheu nenhum filho que foi colocado diante de Samuel por Jessé. Nenhum filho foi aprovado. É quando o profeta pergunta, acabaram os mancebos? Não tem mais nenhum jovem não? Tu não esqueceu ninguém não, Jessé? Ah, tem um mesmo, que está o mais novo e estará cuidando das ovelhas. Vai mandar chamar, porque nós só vamos sentar, só vamos almoçar, só vamos aqui jantar, almoçar, depois deste chegar. Quando Davi é chamado, já que ele estava cuidando das ovelhas do pai, imediatamente, eita glória, Deus confirmou ao coração, ao entendimento do profeta Samuel, que aquele adolescente seria o novo rei de Israel. E mais do que isso, esta escolha era segundo o seu coração. Preste atenção, vai aparecer na história um homem que é conhecido, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, aquilo que Deus desejava, Davi desejava. Aquilo que Deus queria, Davi queria. Aquilo que Deus gostava, Davi gostava. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A sua vontade, o seu querer estava dentro do propósito de Deus. Será que Deus, olhando para você, como é que Deus lhe chamaria? Eita, vamos apertar agora o juízo dos jovens, viu? Quando Deus olha para você, se Deus olhasse para você agora e falasse, quem é você? Qual seria a posição de Deus? Como é que Deus lhe chamaria? O homem segundo o coração de Deus? Será que falaria isso? Ou um jovem despercebido, um jovem atuante, jovem corajoso, um jovem cheio do conhecimento? Como é que Deus lhe chamaria? Será que ele falaria que você é um jovem de Deus, cheio da presença dele? Se Deus olhasse para você agora, assim como olhou para Davi e disse que Davi era o homem segundo o seu coração, o que é que Deus falaria de você? Pergunte também aos seus jovens e faça a discussão. Minha intenção aqui é trazer temas para que vocês possam estar chamando a sua turma a participar da aula. Já pega a nossa dica, professor. Dando seguimento, vejamos. Preparação para o chamado. Ao olharmos as histórias de Josué, José e Davi, podemos perceber o quanto precisava ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum lançou-se
em sua missão sem atentamente compreender quais seriam as suas ações no processo. O Senhor nos chamou, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento e ao tempo de relacionamento com o divino em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Em outras palavras, precisamos nos preparar cada dia. Você pode ter a promessa de Deus que for, mas você não está pronto. Você pode ter sido separado, ungido, escolhido por Deus, mas ainda precisa se aperfeiçoar, crescer na graça, obter conhecimento, saber lidar com as adversidades. Isso aconteceu na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Josué, na vida de Davi. Vários homens de Deus tiveram a promessa de Deus, mas precisaram estudar, se aperfeiçoar, para que pudesse haver um amadurecimento, porque estar diante da obra do Senhor não é fácil. Ser obreiro na casa de Deus, ser um jovem cheio da presença do Senhor, não é fácil. Ah, pastor, mas eu tive a promessa, colocar a mão na minha cabeça e disse que eu vou ser, que eu vou ter. E é verdade, eu creio. Mas o processo, até você ver essa promessa se cumprir, é longo, é difícil. José, por exemplo, foi o governador do Egito. Eita glória! Mas primeiro, ele foi rejeitado, foi traído pelos seus irmãos, foi jogado de uma cisterna, foi vendido como escravo, viveu no Egito, na casa de Potifar, foi preso, foi humilhado, foi rejeitado. E só depois é que ele assumiu o governo do Egito. Você está preparado? Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ser o governador? Eu quero. Quem gostaria de ter dinheiro? Eu quero. Quem gostaria de ter fama? Eu quero. E o processo até você conseguir essa fama, esse sucesso, não é fácil, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Eita, eu não estou aqui para lhe colocar medo, estou lhe dizendo que para que você possa alcançar as promessas de Deus na sua vida, é necessário estar pronto, se preparando, meus irmãos. Não é porque você recebeu a promessa de Deus que você vai ser grande, que você vai viajar, que você vai cruzar os braços. Não é assim não. Devemos trabalhar, devemos estudar, ter uma vida de oração, de consagração, para que quando o dia chegar do cumprimento da palavra de Deus, eu possa estar apto, eu possa estar pronto, e assim poder contemplar, sentir, ver, ter o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. É assim que eu creio. E você pensa diferente? Deixa aqui nos comentários. Primeiro tópico, segundo item, quando a vitória não vem do Senhor. Como são grandes as nossas lutas, não é mesmo? Há momentos em que, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes e oportunidades imperdíveis que parecem ser a resposta de nossas orações. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, nem bênçãos do Senhor como armadilha. Para tanto, precisamos estar sempre focados na direção divina. Davi passou exatamente por essa situação, porém o seu coração pertencia a Deus e não deixou levar pelas aparências. Saul, em sua caçada, Davi entrou em uma caverna. Lá, achou que estava em segurança e reservado dos olhares alheio. Porém, Davi estava lá com seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Após cortar um pedaço das vestes de Saul, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei, reafirmando sua fidelidade e prometeu bondade para com a casa do velho monarca. Como é fácil achar que, diante de oportunidades imperdíveis, estamos presenciando uma vitória enviada por Deus. Mas assim como foi com Davi, precisamos estar sensíveis à vontade do Senhor. É interessante essa parte da história na vida de Davi. Veja só, Saul estava perseguindo Davi todos os dias, a cada momento. A vontade de Saul era achar Davi para matá-lo. E aqui agora vai acontecer uma cena sensacional.
Davi está fugindo da presença de Saul. Davi estava se escondendo de Saul. Mas chega um período aqui em que Saul vai perseguir a Davi e já cansado, querendo descansar e também fazer as suas necessidades, Saul entra agora em uma caverna e lá, pensando que estava só, olha, de repente, quem é que estava lá na caverna? Tudo escuro. Quem é que estava lá? Davi. Davi e seus homens logo reconheceram Saul. Então, alguns dos homens de Davi disseram: Davi, Deus é conosco. Deus resolveu lhe entregar na sua mão a Saul. É momento agora da gente vencer. É só matar Saul. Saul, Deus lhe entregou na sua mão. São palavras tentadoras. Por quê, pastor? Porque Saul porque queria matar a Davi. De repente, está Saul desprotegido em uma caverna somente com os homens de Davi. Então estes homens pensaram: olha, Deus lhe entregou na sua mão a Saul, vamos aproveitar, vamos acabar logo com isso. Mas, no entanto, quem era homem segundo o coração de Deus não eram os soldados de Davi. Anote isso aqui: quem foi chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus não foi os soldados, foi Davi. Davi é que tinha comunhão com Deus. Davi é que estava sendo direcionado por Deus. Os homens apertaram o juízo de Davi para que Davi pudesse tirar a vida de Saul, mas Davi temia a Deus. Davi respeitava a autoridade, mesmo que esta autoridade estava distanciada do propósito de Deus. Mas se foi Deus que ungiu, se foi Deus que colocou, o próprio Deus vai tirar. Pense dessa forma, viu? Entendeu aqui o mistério? Logo, Davi não pensou duas vezes. Eu não vou fazer nada. Corta tão somente um pedaço da orla lá de Saul e depois grita de longe: Saul, você estava aqui na caverna, nós estamos aqui, veja só o que foi que eu consegui pegar. E mostra um pedaço da orla do vestido ou da roupa de Saul, para que Saul pudesse entender que Davi não tirou a vida de Saul porque não quis. Mas, no entanto, Davi promete a ele lealdade, porque Davi estava com o seu coração não segundo o mundo, não segundo os seus soldados, mas sim segundo o coração de Deus. E assim como nosso Deus ele é perdoador, assim como nosso Deus ele é misericordioso, Davi teve essa mesma atitude diante de Saul. Vou abrir agora um parêntese para lhe perguntar: e se fosse você, diante dos teus inimigos, se Deus colocasse os teus inimigos nas tuas mãos, se você estivesse na posição de Davi, o que é que você faria com Saul? Qual seria a sua atitude? Hein? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Vamos apertar o juízo desse povo. Dando seguimento, vejamos. 2 mortes, 2 prantos. O Monte Giboa foi o palco de muito sangue derramado. No mesmo dia lá, tombaram o rei Saul, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melque, seu escudeiro e suas tropas. Diante desse fim trágico, a postura de Davi foi mais uma demonstração de integridade e distinção. O senso comum levaria muitos a celebrar a morte do perseguidor e a possibilidade de alcançar o tão almejado trono, mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. O lamento de Davi pela morte de Saul e Jonatã é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância da honra. Jonatã era seu amigo e o pranto foi genuíno. Saul era o seu rei e ungido do Senhor. Davi não dançou. Davi não sorriu. Não serviu um banquete, pelo contrário, chorou muito. Compôs um cântico de honra, segundo Samuel 1, 17 a 27, e não permitiu que faltasse com respeito devido ao monarca morto. Muitas pessoas querem saber por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você está vendo a atitude e comportamento deste homem? Mesmo com a morte de Saul, Davi continuou sendo fiel. Davi não comemorou.
Davi não deu culto de ação de graça. Davi não festejou a derrota nem a morte do rei de Israel. Muito pelo contrário, ele lamentou-se, chorou, se lamentou por causa da morte de Saul, porque Saul era o rei de Israel. Jonathan era seu amigo. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque a misericórdia, a solidariedade, a compaixão estava na sua vida. Se fossem muitas pessoas hoje, depois da morte de Saul, chamaria logo o pastor para fazer um culto de ação de graça. E quem foi que te disse que Deus se agrada ou aprova a morte dos nossos inimigos? Quem foi que lhe disse? Sabe o que Deus quer? Deus quer salvar, Deus quer libertar as pessoas. Nunca Deus quer destruir ninguém. Agora cada um recebe segundo as suas ações, segundo as suas obras. Então aqui aprendemos com a vida de Davi que Davi não comemorou a derrota nem a morte do seu inimigo, Saul, mas no entanto se lamentou, porque sabia que Saul era o rei de Israel escolhido por Deus. Então tenha o mesmo respeito, tenha a mesma consideração. Pense duas vezes antes de falar mal da sua liderança, antes de falar mal do seu pastor, antes de falar mal do seu professor, do seu superintendente. Serve para que nós possamos aprender a respeitar a liderança. Pode estar até mesmo fora do projeto de Deus, assim como estava Saul, mas o respeito não pode sair. Sabe por quê? Quem era o homem segundo o coração de Deus era Davi e não seus guerreiros. Da mesma forma, quem tem o Espírito Santo de Deus é você, sou eu. E eu preciso demonstrar isso através das minhas ações e comportamentos. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Veja só, nós estamos enviando para quem é membro do canal diversos materiais para que você possa estar estudando e meditando. Por exemplo, enviamos slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, a lição comentada, a lição descomplicada, resumo da lição, artigos. Enviamos também a leitura diária em cartaz, em vídeo e explicada por escrito. Tudo isso para que você possa pegar e enviar para os seus alunos. E enviamos também charadas bíblicas, atividades em PDF, para que você possa enviar para os seus alunos. E no encerramento do trimestre, vamos fornecer todo o suporte necessário. Vamos fornecer atividades para o encerramento do seu trimestre, como marcador de Bíblia, ideias de encerramento de trimestre, ideias de apresentações, são diversos materiais. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Segundo tópico, o tempo de Deus. Davi soube esperar o tempo de Deus e foi protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel até o dia em que começou o seu reinado. Viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Esses três fatores foram essenciais e caso não se fizesse presente, com certeza não teríamos o mesmo resultado. A paciência o fez se desenvolver no tempo certo. O aprendizado lhe permitiu adquirir habilidades necessárias. A missão que assumiria, o serviço, lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência.
filho dedicado, servo fiel, pastor de ovelhas, zeloso, corajoso, ao defender seu rebanho, matador de gigante, músico virtuoso e cheio do Espírito Santo, embora fugitivo, em terra estranha, fiel ao seu rei e ao seu povo, zeloso pelo ungido do Senhor, bondoso com as casas de Saul e Jonatã, restaurador das leis transgredidas, iniciando o tempo de maior devoção, rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel, conquistador de 7 nações inimigas, traz com muito zelo a arca para Jerusalém, fortalece e expande o exército de Israel, viabiliza a prosperidade no reino e prepara o caminho para o seu filho Salomão. Eita glória! Davi trabalhou e foi muito. Mas veja só, a grande intenção aqui do comentarista desta lição, creio eu, o pastor Marcos Tedesco, é deixar bastante claro que Davi, antes de assumir o trono, foi preparado para isso. Mas veja que, primeiro, ele foi separado, primeiro, ele foi ungido por Deus e depois passou pela escola de Jeová. Eita! E a escola de Jeová é forte, muitos desafios, adversidades, a qual precisaria desenvolver diversas habilidades naquele homem segundo o coração de Deus. Tudo indica que ele foi ungido enquanto adolescente e esperou ainda em torno de 15 anos. Ele foi ungido de 14 a 16 e assumiu o seu trono quando ele tinha 30 anos de idade. Então demorou 15 anos para a promessa de Deus se concretizar na vida dele. Então veja só, esses 15 anos que Davi passou após ter sido ungido foi momento de preparação, de instrução, de capacitação, porque ele seria o maior rei de Israel. E para isso, passou 15 anos na escola de Jeová, passando por lutas, por perseguições, lutando, pelejando, avançando, crescendo, adorando, servindo. Então, todo esse processo que acontece após a promessa de Deus na sua vida é Deus te moldando. Eita, é Deus te apertando, é Deus te colocando no seu prumo para que você possa estar dentro da vontade de Deus. Você pode ter promessa de Deus, mas espera o tempo dele. E nesse processo que vai acontecer até se concretizar a promessa da sua vida, prepara os lombos, mas seja fiel. Faça igualmente Davi. Davi passou pela prova dando glória a Deus. Davi passou pelas adversidades adorando e cultuando o Senhor. Davi passou pelas lutas sendo fiel a Deus. Davi não perdeu seu propósito. Davi não desonrou a Deus. Davi permaneceu esperando, porque ele confiava no Deus que tinha lhe prometido, no Deus que tinha enviado o profeta Samuel à sua casa para lhe separar, para lhe ungir como novo rei de Israel, mas precisava esperar. Anote aí, você pode ter promessa de Deus, mas precisa esperar, trabalhando, se preparando, se moldando, porque lá na frente, esses desafios que você está passando agora vai servir de experiência. Como é que um menino vai assumir o reinado de Israel sem ter experiência? Tem coisas que você precisa ter experiência, porque lá no futuro você vai precisar de tudo aquilo que você passou, porque é assim que acontece o projeto de Deus na nossa vida. Deus ele faz a promessa, mas não conta o processo. Mas dando seguimento, vejamos. O reino que não terá fim. Ungido pelo Senhor, Davi foi um rei que se destacou na história por sua integridade, por praticar uma gestão assertiva, pela dependência divina e viabilizar uma relevância de Israel sobre os demais reinos da época. Além disso, confiou na promessa divina em um reino que não teria fim, o reino de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Davi, onde prometeu que o seu reino seria firmado para sempre. Esta aliança tornou-se um marco na história daquele povo e manteve vívida a esperança da vinda do Messias. O reino eterno, participante da descendência de Davi, o Messias, estabeleceria o reino que não teria fim e, na plenitude dos tempos,
tal promessa se concretizou. A palavra de Deus nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus que já está presente e que não veio de forma alarmante. O descreve como justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Também o descreve como império eterno, que jamais passará, e o apresenta como eterno, com domínio sobre todas as gerações. Para você ver, Davi, o rei de Davi, foi tão importante na história de Israel. E o próprio Deus deixa bastante claro que o seu reinado, o reinado de Davi, da sua descendência, não teria fim. E muitas pessoas questionaram, como assim, se Israel deixou de ser nação? Eles não entendiam, e muitas pessoas não entendem até hoje, que o reino de Davi sobre Jerusalém continua de pé na pessoa de Cristo Jesus. Isso mesmo, ali Deus estava prometendo a Davi que o Messias seria da sua descendência. E assim aconteceu. Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. Você pensar em Jesus como filho de Maria, Maria era da tribo de Judá. José também era da tribo de Judá. Então, tanto Jesus como filho de Maria era descendente da tribo de Judá, de Davi especificamente, e também como filho adotivo de José, já que José era da tribo de Judá. Ou seja, Jesus é um descendente direto de Davi, porque o reino de Davi não teria fim na pessoa de Jesus. E quando veio a plenitude dos tempos, falamos acerca da plenitude dos tempos, quando estamos falando de Cristo Jesus. Quando ele veio, iniciou a plenitude dos tempos, o tempo mais oportuno de salvação, de libertação, de transformação. Então, quando você ouvir falar na plenitude dos tempos, estamos falando deste tempo aqui que nós estamos, que iniciou com o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o tempo da igreja, a inauguração da igreja até hoje. Nós estamos na plenitude dos tempos porque conhecemos a Cristo Jesus através da sua palavra. Então, Deus promete a Davi que o Messias seria descendente dele e que o seu reinado não teria fim. E o que tem a ver reinado, pastor? Se Jesus nunca reinou aqui nesta terra, se Jesus não veio libertar o povo de Israel da opressão romana, como é que nós podemos explicar isso? Calma. Jesus vai reinar nesta terra no período do milênio. Isso mesmo. Quando chega o período do milênio, é quando esta profecia vai se concretizar na sua totalidade. Jesus será o grande rei das nações. Jesus vai estar reinando nessa terra para cumprir a profecia feita a Davi, que o seu reinado não terá fim, já que Jesus é descendente de Davi. Logo, Cristo reina por 1000 anos e nós estaremos com ele reinando aqui nesta terra por 1000 anos. Estaremos do lado de Jesus. Eu vou estar e você também. Você crê? Deixa aqui nos comentários e faça essa discussão com seus alunos. O nome a ser lembrado, algo que precisa ser destacado em nossa cosmovisão, é o fato de que toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao nome do Senhor. Todas as coisas foram por ele criadas e sem a sua ação nada existiria diante de nossos esforços pessoais e projetos, que sejam de âmbito privado ou coletivo. Somos por vezes mencionados e celebrados, mas jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós é fruto dos propósitos do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Tudo o que fizermos deve glorificar a Deus. Estabelecida a condição acima, veja algo admirável na vida de Davi. Poucos nomes foram tão mencionados e celebrados quanto o belemita. Após tantos séculos e milênios de história, é praticamente impossível fazermos uma lista com nomes mais respeitados e deixarmos de fora o nome de Davi. Veja só, é uma época em que todo mundo está querendo ficar famoso, ter seus nomes reconhecidos, ter seus seguidores, mas devemos entender que tudo em nossa vida é para glorificar a Deus. Todos os nossos talentos, os dons que Deus tem dispensado à sua igreja, não é para autopromoção. Não, nada disso. É para glorificar o nome dele.
Você pode estar cantando bem, pregando, dirigindo, sendo pastor renomado, seja o que for, mas a glória não é sua. Se Deus puxar a tomada, tu não canta, tu não prega, tu não faz nada. Devemos reconhecer que toda a graça que nós estamos tendo é por causa dele. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Mas isso não é de palavras, não. É nós entendermos que é Deus agindo em nossa vida. É Deus nos capacitando. É Deus dando a sua graça, o seu poder, a sua unção. Mas o nome que tem que sobressair nas nossas atitudes, comportamento, é o de Cristo. Que ele cresça e que eu diminua. Tudo aqui é para a glória dele. Agora, tem muitas pessoas por aí que estão pensando que são super capacitados, são os melhores, os que podem mais. Muitos destes vão desaparecer, ninguém vai lembrar do nome nem das suas ações, porque tudo é por causa dele. Deus, ele levanta quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Você pode morar dentro de uma comunidade, dentro de uma zona rural, dentro do mato, seja onde for. Se for propósito de Deus te usar, te levantar e levar nos 4 cantos da terra, se a terra tem canto, você vai ser levantado por Deus. Mas a glória não é sua, é dele. Reconheça o projeto de Deus na sua vida e execute. E quando estiver dando tudo certo, jamais soberbeça. Jamais fique exaltado. A glória aqui não é minha, não é sua, e sim de Deus. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários e chame a atenção dos seus alunos para que a vaidade, a soberba não venha entrar no coração dele, tá bom? Dando seguimento, vejamos. Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, tem uma boa notícia para passar para vocês. Acabei de criar agora o nosso segundo canal, onde vou estar postando as dinâmicas separadas. Calma aí para te explicar. No final desta aula, tem um vídeo com a nossa dinâmica. No final desta aula, vai ter a dinâmica. Mas se você quiser assistir o vídeo da nossa dinâmica separado, é só você acessar o nosso segundo canal, chamado Descomplicando a EBD. Neste novo canal, vou estar postando somente as dinâmicas. E a dinâmica dos jovens vai estar sendo postado toda terça-feira, às 14h05. Ok? Deixo aqui o nome do canal, olha, Descomplicando a EBD, no YouTube. E também estou criando o nosso terceiro canal. Tudo isso para que vocês possam ter o entendimento de uma forma descomplicada. Ou seja, nesse nosso terceiro canal, vou estar postando vídeos curtos, pequenos. Muitas pessoas me pediam, pastor, eu queria um vídeo mais curto para que eu pudesse compartilhar com os meus alunos, pudesse compartilhar. Então, criei agora um canal somente de cortes, de vídeos pequenos das minhas aulas. Você pode estar pegando esses cortes, esses pequenos vídeos e compartilhando com seus alunos, mandando também as minhas explicações para a sua turma, as minhas perguntas para a sua turma, e assim eles vão estar respondendo, tá bom? Esse nosso canal relacionado a cortes, anote o nome, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Este é o nome do nosso canal, tá bom? Vai ter vários vídeos de todas as turmas. É só você pegar e compartilhar, tá bom? Dando seguimento, Kairos e Cronos. Cronos. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão de tempo. Em uma tradução simples para o português, ambas significam tempo. Porém, no sentido bíblico, são bem distintas. Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação e rotação da Terra. É tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma diário, mensal, anual e assim por diante. Kairos. Já Kairos é o tempo oportuno e possui uma natureza qualitativa, apontando para o momento adequado de determinado evento, experiência, dentro dos propósitos divinos. O tempo de Jesus. Duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender esses conceitos foram vividas por Jesus e seus discípulos. Em um momento, o mestre afirma: a minha hora ainda não chegou. Logo mais declara: a minha hora chegou. Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos
e no outro kairos. Quero saber o seguinte, você já ouviu falar nestes dois termos no grego, cronos e kairos? Deixa aqui nos comentários. Mas para que você possa entender de uma forma descomplicada. Esses dois termos, tanto cronos quanto kairos, traduzido para o português, significa tempo. Mas quando você vai estudar a língua grega, percebe que existe uma grande diferença. Quando você ouvir falar acerca de cronos, cronos é o nosso tempo. Olhe agora no seu relógio, qual horário? Excelente. Quanto tempo você tem para almoçar, para trabalhar, para o culto? Isso aqui se refere ao tempo cronos, é o tempo que nós precisamos estar de olho, o tempo do relógio, de trabalhar, de estar no culto. Isso envolve muito a nossa organização, mês da semana, tempo da EBD, o nosso trabalho. Então, quando se fala de cronos, fala do nosso tempo, que existe uma certa limitação. Já vai escurecer, já vai amanhecer, já tem que fazer. Isso é o nosso tempo. Mas existe também o que nós chamamos na teologia o tempo de Deus. E quando nos referimos ao tempo de Deus, a palavra utilizada não é cronos, e sim kairos, que vai significar o tempo oportuno. É quando chega o momento de Deus agir, de Deus operar, de Deus realizar o milagre. Logo, o cronos, o tempo do homem, não interfere no kairos de Deus. O tempo do homem não interfere no tempo de Deus. Mas o kairos, que é tempo de Deus, interfere diretamente no cronos, que é o tempo do homem. Em outras palavras, quando chega a hora de Deus agir, de Deus operar, o tempo do homem não vai interferir, porque chegou o tempo certo, chegou a hora certa, chegou o tempo oportuno, o qual Deus vai estar agindo, vai abrir as portas, vai fechar as portas, vai curar, vai libertar, vai transformar, vai levantar. Ou seja, quando você vê esse termo kairos, está falando de tempo oportuno, é quando Deus vai agir nesta terra para realizar um milagre, realizar uma cura, uma libertação, vai chamar pessoas, vai separar pessoas para realizar a sua obra aqui nesta terra. Anotou aí? Cronos é o tempo do homem, kairos é o tempo de Deus. O cronos, que é tempo do homem, não interfere no kairos de Deus, que é o tempo de Deus. Mas, no entanto, o tempo de Deus, que é kairos, interfere diretamente no cronos, que é tempo do homem. Eita glória! Será que eu compliquei ou descompliquei? Deixa aqui nos comentários. Mas, dando seguimento, vejamos. Por que Deus demora tanto para agir? Por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta: até quando? Em nosso entendimento limitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para próximas etapas. No entanto, ao tempo certo para tudo, Deus nunca tarda, sempre chega na hora certa. Parece claro para nós que ele precisava ser preparado para tal obra. Porém, olhemos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, perseguições, incompreensões, apertos e dificuldades. Com certeza, o Cronos foi bem piedoso com o futuro rei. Que bom que para ele o kairos falava muito mais alto. Se coloque agora na posição de Davi. Davi tinha recebido a promessa de Deus. Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o futuro rei de Israel. Mas, no entanto, estava passando por uma grande luta e adversidade. Eu vou te perguntar, que situação difícil. Davi sendo testado, sendo caluniado, sendo provado. Que dificuldade Davi não passou? Que adversidade Davi não teve na sua vida? E ele não sabia que aquilo estava dentro do propósito de Deus. Assim também como nós não entendemos por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que estou passando por isso, por que estou passando por essa adversidade. É o trabalhar de Deus muitas das vezes. Se for necessário, para que nós possamos aprender e adquirir experiências com Deus. Davi não sabia
que tudo aquilo que ele estava passando na vida dele serviria de experiência, de amadurecimento. Agora eu vou te perguntar, quem quer passar por luta, por prova, para adquirir experiência, maturidade? Ninguém. Mas, no entanto, se faz necessário. Mas no coração de Davi estava a promessa de Deus. No coração de Davi estava o kairós de Deus. Ele sabia que no tempo oportuno Deus entraria com providência e aquilo que tinha acontecido com ele quando ele tinha 15 anos estaria se concretizando, cumprindo-se. Então, Davi soube esperar o kairós de Deus. E sabe qual foi a recompensa? Ele se tornou rei de Israel e o principal rei de Israel. Mas não sabia que era necessário passar pelas adversidades, passar pelas lutas. Tem pessoas que querem ser grande, mas não quer ser provado. Tem pessoas que querem ser usado por Deus, mas não tem experiência. Se faz necessário, prepara os lombos. Como é bom estar no tempo de Deus. Quando nos permitimos estar no tempo de Deus, somos agraciados com as bênçãos decorrentes desse processo. Há tempo para todas as coisas. Devemos nos alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito. É o kairós nos envolvendo em uma ação de desenvolvimento pleno, para tanto devemos nos entregar de coração. Existem momentos em que o Senhor trabalha em nossas vidas e essa ação requer uma dimensão temporal que saia do simples controle do relógio e passa para a dinâmica do amadurecimento da caminhada. Tem pessoas que têm promessa de Deus, isso é verdade. Tem pessoas que Deus já fez a promessa, que já está tudo certo, mas precisa passar pelo processo. Precisa passar pelas experiências da vida, principalmente na vida cristã. Meus irmãos, a experiência faz toda a diferença. O amadurecimento, o entendimento, a graça, até mesmo para ser usado diante do Senhor. É por isso que precisamos tomar cuidado, até mesmo quando estamos sendo usados por Deus. Existe o tempo certo de você falar, de você agir. E a pessoa que não tem essa experiência, já não passou por luta, por ter falado algo que não deveria. Agora, se a pessoa já passou por uma dificuldade, onde ele falou no tempo errado, ele já aprendeu. Tem o tempo certo de falar. Tem o tempo certo de estar calado, de falar, de se apresentar, de se esconder, de fugir. Há tempo determinado para todas as coisas. Então, a experiência de vida, a experiência com o nosso relacionamento com Deus se faz necessário para que todo o projeto dele venha se concretizar na minha e na sua vida. Tudo aquilo que você está passando, aproveita o momento para tirar um ensino, tirar uma aprendizagem para a sua vida, no decorrer da sua vida. Ah, pastor, mas é porque eu já tenho 20 anos, está novo. Ah, pastor, eu já tenho 40 anos, está novo. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão, quando ele tinha apenas 100 anos de idade. Recebeu a promessa com 25 anos, e a promessa só se concretizou na vida dele quando ele tinha 100 anos. E você está esperando o quê, crente? Espere o tempo de Deus, espere o kairós de Deus. Porque quando o tempo de Deus chega, olha, a hora de Deus chega a agir, quando o tempo de Deus chega na sua vida, ninguém vai poder impedir. Para você entender aqui agora, o tempo de Deus na vida de Abraão chegou no momento em que o kairós poderia dizer, não adianta, chegou tarde demais, Sara não pode gerar filhos. Mas quando o kairós de Deus chega, o impossível se torna possível. É por isso que Deus não está limitado a este tempo, a este relógio. Não. Deus não está limitado. É por isso que Deus, o tempo de Deus se cumpriu na vida de Sara e na vida de Abraão, quando todo mundo poderia dizer, não tem como, esse tempo já passou. Passou nada. Quando Deus ele quer, ele faz. Você pode dar um brado de glória, por gentileza? Quando Deus quer, ele faz. O kairós de Deus vai chegar na sua vida. Eu não sei quando, eu não sei como, mas vai chegar. Creia nesta palavra. Mas dando seguimento, vejamos. Conclusão. Davi foi chamado para uma missão muito especial. Porém, foi preciso um longo preparo até que pudesse fielmente iniciar o seu reinado em Israel.
O filho de Jessé soube viver o kairós ao longo desse treinamento, esperar convicto de que tudo estava sob o controle do Senhor, que possamos seguir o exemplo deixado por Davi e no tempo certo viver os planos de Deus para as nossas vidas. Como eu disse aqui anteriormente, Davi esperou no mínimo 15 anos para ter a promessa de Deus na sua vida. E nesses 15 anos ele não cruzou os braços não. Eita, não. Grande foi a luta, a adversidade. Mas todo esse processo de 15 anos serviu para amadurecimento, para crescimento, para aperfeiçoamento, para que ele pudesse estar no projeto de Deus, para que ele pudesse estar andando no prumo de Jeová, e serviu, porque Davi foi o melhor rei de Israel. Mas a honra e a glória pertencem ao nosso Deus, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou, entendeu, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, crente, eu preciso saber, tá bom? Te lembrando, a dinâmica está aqui agora. Sem demora, fique com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 9 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi forjado pelo tempo. Veja só, já que esta lição está falando acerca do tempo de Deus na vida de Davi, o tempo Cronos e o tempo Kairos. Logo, já vamos aproveitar a oportunidade e trazer atividade ou dinâmica relacionado a esta temática, o tempo de Deus e o tempo do homem. Não sei se você vai acertar. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar 2 cartazes. No primeiro cartaz, você coloca o título Cronos, o tempo do homem. No segundo cartaz, você coloca Kairos, o tempo de Deus. Somente isso, 2 cartazes. No primeiro cartaz, você coloca Cronos, o tempo do homem. No segundo cartaz, Kairos, o tempo de Deus. Você vai precisar também anotar, já pega aí sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Eu vou passar aqui para vocês 10 situações que ocorrem no tempo do homem e 10 situações que ocorrem no tempo de Deus. Então, vou passar para vocês 20 situações, 10 de cada. Você vai anotar, vai colocar no pedaço de papel em post-it e vai levar para os seus alunos. Essas características, esses acontecimentos, tudo misturado se você quiser. Quando você chegar em sua sala de aula, você pode colocar sua turma em círculo, destacando assim os 2 cartazes, para ficar na sala de aula destacado. Cronos, o tempo do homem. Kairos, o tempo de Deus. Deixa os 2 cartazes destacados. Após isso, você vai distribuir para os seus alunos, ou cada aluno vai estar pegando uma tira contendo um acontecimento. Eu não sei se vai ser do tempo do homem ou tempo de Deus. Vai depender do que cada aluno vai estar pegando. Se você for aquele professor mais animado, pode fazer até mesmo uma brincadeira, colocar essas tiras contendo o acontecimento dentro de uma bexiga, atrás de um chocolate. Aí depende da sua criatividade, tá bom? Mas vai precisar levar cada característica ou cada acontecimento. Logo, os 2 cartazes ficam expostos em sala de aula. Cada aluno já pegou uma tira contendo o acontecimento. Ele vai precisar fazer a leitura e depois pode explicar o que ele entendeu. E em seguida, você questiona. Mas esse acontecimento acontece no tempo Cronos, que é o tempo do homem, ou Kairos, que é o tempo de Deus. Então ele vai emitir a opinião dele e após isso vai estar colando no cartaz correto. Eita glória! Vai ser bênção pura essa mistura. E assim, seus alunos já vão estar aprendendo e sabendo também diferenciar o tempo de Deus do tempo do homem. Por isso, pega aí caneta e caderno para fazer as suas anotações. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada,
leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura essa mistura. Nós estamos enviando para quem é membro, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, ideias de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. Enviamos também a lição comentada, a lição descomplicada, resumo da lição, explicações. São vários materiais para que você possa estar pegando e compartilhando com seus alunos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E na descrição desse vídeo também tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí acontecimentos que ocorrem no tempo do homem, que é Cronos. Anote aí. Primeiro acontecimento, nascimento natural de uma criança, é no Cronos. Formação escolar e acadêmica, é no Cronos. Trabalho e carreira profissional, é no Cronos. Casamento planejado, é no Cronos. Envelhecimento, é no Cronos. Doença e tratamentos médicos, é no Cronos. Construção de uma casa, é no Cronos. Eita, e é uma luta, viu? E os jovens precisam casar. Dando seguimento, acontecimentos históricos e políticos, é no Crono, está na história. Rotina diária, é também no Crono. Acordar cedo, ir para a escola, trabalhar, tudo isso envolve aqui o Cronos. Morte física, é no Cronos também. Então, passei para vocês agora 10 acontecimentos que ocorrem no tempo do homem, que existem as suas limitações, chamado Cronos. Você vai pegar esse tempo, vai estar escrevendo em post-it e vai levar para os seus alunos. Agora anote aí 10 acontecimentos que ocorrem no Kairos, ou seja, no tempo de Deus. Anote, crente. Novo nascimento espiritual, é no Kairos de Deus. Chamada ministerial, é no tempo de Deus. Tem pessoas que querem porque querem ser chamado, consagrado, mas é no tempo de Deus. Conversão de alguém que parecia irredutível. Eita, acontece no tempo de Deus. Por isso, não pare de orar, de interceder. Porque quando chegar o tempo de Deus na vida dessa pessoa que não quer aceitar, vai se converter, eu creio em nome de Jesus. Não para de orar não, porque o tempo de Deus vai chegar na vida dele. Dando seguimento, livramento sobrenatural é no Kairos de Deus. Quantas vezes isso acontece conosco? Resposta inesperada de oração é no Kairos de Deus. Batismo no Espírito Santo é no Kairos de Deus. Cumprimento de promessas proféticas é no tempo de Deus. Deus ele faz promessa quando ele quer, a quem ele quer. E vai se cumprir também é no tempo dele. Dando seguimento, transformação de caráter. Existe um processo, mas quando chega o tempo de Deus, a pessoa é liberta. Mas o tempo de Deus não significa que você não vai orar, que você não vai jejuar, que você não vai pedir, Deus, me mortifica, me liberta, me transforma. Mas quando o tempo de Deus chega, você é liberto de todo pecado. Crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. E também reavivamento espiritual. Quantas das vezes você está orando, Deus, me reaviva, me aviva novamente, eu quero sentir a tua presença. Você está orando a Deus. E por causa disso, quando chegar o tempo de Deus, ele vai derramar sobre a igreja um verdadeiro avivamento. Vai derramar sobre a sua vida o avivamento. E isso acontece no tempo dele. Estavam todos reunidos orando e buscando. E no tempo de Deus, no Kairos de Deus, desceu, eita glória, aconteceu o batismo no Espírito Santo, mas foi no tempo de Deus. A igreja estava orando, buscando ao Senhor, mas no Kairos de Deus veio sobre todos que estavam orando o batismo no Espírito Santo. Então a nossa missão é orar.
E quando chega o tempo de Deus, há um grande derramamento do Espírito Santo. Eita glória! Então, passei para vocês agora 10 acontecimentos que ocorrem no Cronos, tempo do homem, e 10 acontecimentos que ocorrem no tempo de Deus. Você vai escrever no pedacinho de papel, em post-it, e vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno recebe um pedaço de papel, vai estar lendo, emitindo a opinião dele e depois você questiona. Este acontecimento é no tempo Cronos ou no tempo Kairos? Ah, é no Kairos. Aqui é o tempo de Deus. Ele vai pegar o post-it e vai colar no cartaz Kairos. E assim sucessivamente, tá bom? Quero saber o seguinte... Você gostou? Você entendeu? Já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho. E lembrando, estamos com esse canal novo aqui, o Descomplicando EBD. Espero que você esteja gostando, tá bom? Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos.